Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do História em Foco e hoje nós falaremos então sobre a cultura romana. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a cultura romana ela é fortemente influenciada pela cultura grega. Então, entender a cultura romana é ter em mente essa influência da absorção de muitos valores da cultura grega sobre a cultura romana, principalmente no que tange a religião, direito, arte, arquitetura, mas também a questões envolvendo aí a filosofia. E também um mercado cultural que tinha um valor muito afixado nas questões do antropocentrismo e do racionalismo, que era características aí da filosofia grega, tanto o antropocentrismo quanto o racionalismo. Então, no que tange as questões sobre a arte romana ela tinha pouquíssima originalidade. Então ela tem ali a construção dos seus primórdios a partir ali de uma visão etrusca entre 2000 a 1500 a.C., ali nas primeiras colônias gregas, e depois sofre uma forte influência do período pós-helenístico ali após o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Então essas características aparecem nas grandes construções romanas, como os arcos triunfais, aquedutos, piscinas ao ar livre, teatros, anfiteatros, circos, né, e as famosas esculturas que eram utilizadas para homenagear os deuses, os imperadores, os reis e também os seus heróis, né, muito utilizados tanto na cultura grega quanto na cultura romana também. A religião é uma outra característica que sofre uma grande influência da cultura grega, pois a religião romana ela muito se assemelhava aos aspectos litúrgicos e cultuais da religião e da mitologia grega. Nesse sentido, não havia dogmas tradicionais, não havia um livro religioso a ser seguido. Era uma tradição mais oral, mais prática, mais imediatista, que incluía alguns cultos a alguns deuses, mas também algumas manifestações através da natureza, com algumas características mais panteístas nesse sentido. Então, os romanos acabam também sofrendo uma forte influência da religião grega, como por exemplo, o que era Zeus para os gregos era Júpiter para os romanos, o que era Hera para os gregos era Minerva para os romanos, o que era Dionísio, deus do vinho, para os gregos era Baco, deus do vinho, para os romanos. Então, essa forte influência e essa absorção de valores religiosos também é uma das características da cultura grega sobre a cultura romana. Daí nós temos a unificação desses conceitos, onde se cria a sociedade greco-romana. No entanto, nós temos as questões envolvendo também a arquitetura. E no sentido da arquitetura, nós temos muito mais originalidade dos romanos do que dos gregos. Então, os romanos desenvolveram a técnica da construção em arco, né, que é o exemplo do Grande Coliseu, utilizado ali para as batalhas entre gladiadores e também utilizados ali para matar ali, né, os condenados pelo Império Romano, seus inimigos. Então, essa construção em arco, essa elaboração arquitetônica complexa, né, ela tem uma originalidade maior dos romanos. No entanto, não quer dizer que não há uma influência grega sobre isso também. Tá? Há dentro das questões que nós já falamos sobre casas de espetáculos, aquedutos, dentre outros. Tá? Mas na arquitetura há muito mais originalidade dos romanos do que dos gregos. Então a influência grega aí é muito menor do que, por exemplo, na religião e na arte, por exemplo. No que tange às questões sobre o direito, o direito ocidental ele é muito construído, seus conceitos são construídos dentro do direito romano. Então o direito romano ele surge ali para tentar pacificar as revoltas plebeias, né, e incluir os plebeus dentro da sua política administrativa. Lembre-se que os patrícios estavam mais ligados ali à questão do Senado, eram os senadores, na verdade, mais ligados ali aos interesses do rei. Então a plebe sempre brigava ali com os patrícios por um espaço dentro da política. Daí surge então o direito romano, que era essa organização imperial que permitiu a resolução de conflitos e convívio das classes sociais romanas.
Então, esses princípios eram discutidos ali para a organização administrativa romana. Então, muitos conceitos que são construídos aí dentro do direito brasileiro, por exemplo, como novatio criminis, são conceitos de origem do latim que são influências do direito romano. Tudo bem? E essas foram algumas características da cultura romana. Então, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos vídeos sempre por aqui. Bons estudos!